chegou um certo momento da minha vida dentro da Igreja Católica que eu comecei a sentir um vazio profundo no meu coração. Um vazio profundo que gerou em minha vida, através do trabalho difícil que a gente realizava, que era só morte, desenvolveu uma doença que eu acho que todo mundo já ouviu falar aqui, uma doença chamada depressão. Vocês conhecem? Já ouviram falar disso? A depressão, para mim, é a pior doença que existe na face da Terra. Eu, outro dia, conversando com uma pessoa, e um pastor, ele disse o seguinte: olha, se fosse para eu escolher, uma pessoa que sofreu muito de depressão, se fosse para eu escolher entre a depressão e um câncer, eu escolheria o câncer. E ele me disse com muita propriedade o seguinte: eu conheço muita gente que tem câncer, que luta para viver, mas a depressão, ela arrebenta com todas as áreas da vida. A depressão, ela é uma doença que, como câncer, né, tem as suas ramificações, né? E eu sei muito bem o que é depressão, porque eu tive uma depressão severa, de um dia acordar e não querer levantar. E, a partir daí, foi desenvolvido um monte de tratamento, internação. Na época, não existia tanta sofisticação de tratamento como existe hoje. E eu comecei a me entregar realmente, a pensar que a morte seria a solução para a minha vida. Eu tinha muita fé, eu tinha uma espiritualidade muito consistente, mas nada daquilo sustentava as minhas necessidades, as minhas carências, as minhas dificuldades, os meus problemas afetivos, porque o padre é uma pessoa muito solitária, e tudo aquilo. Só que existia um complicador, né? Eu, quando trabalhava como padre, eu sempre tive muito problema com crente. Eu não sei vocês, mas eu tive muitos problemas. Eu acho engraçado quando alguém chega para mim e fala assim: eu sou 4ª geração de crente. Às vezes eu tenho até pena da pessoa que fala isso, né? Porque 4ª geração de crente geralmente é um mundinho religioso tão irreal, né? Desculpa, tá? Tem gente que parece que nunca experimentou nem pecado. Eu fico horrorizado quando alguém chega para mim e fala: eu nasci na igreja. Eu falo: misericórdia, né? Eu nasci no hospital, né? Eu não nasci na igreja. E eu não sei se é bom isso, eu não sei se é bom. Porque, geralmente, as pessoas que nascem na igreja, né, como muita gente fala, se tornam pessoas assim muito limitadas na sua vida, né? E se esquece do resto. Então, existe uma grande dificuldade entre essas duas coisas, né? O cristianismo. A Igreja Católica entra no cristianismo, na opinião de vocês, ou não? Será? Porque, quando eu era padre, os evangélicos chegavam para mim e diziam o seguinte: padre, o senhor sabia que se o senhor morrer hoje como padre, o senhor vai para o inferno? Olha que maneira gostosa de falar de Jesus, né? Maneira gostosa de falar do céu, maneira gostosa de... E todos chegavam para mim e falavam: o senhor vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno, e eu ficava horrorizado de ver a ignorância, né, teológica, a falta de respeito com a minha fé. E eu trabalhava dentro de hospital, e eu ficava horrorizado quando eu via alguns irmãos que iam lá orar para os outros irmãos, e aquela gritaria, aquela coisa toda. Eu falava: meu Deus do céu, isso não pode ser cristianismo, eu não consigo ver Jesus nessas atitudes, né? E um dia um homem, né, dentro desse fanatismo, sei lá, ou falta de educação, chegou para mim e falou: padre, eu vim aqui te falar que se o senhor não se converter, o senhor vai para o inferno. Aí eu fiquei doido. Aí eu estava num dia meio assim, acordei meio revoltado. Eu falei: escuta aqui, por que eu vou para o inferno? E aquele homem, com a Bíblia, né? Porque crente sempre anda armado. E nessa era hoje de se armar, a arma é um perigo, né, para quem não sabe usar. E a Bíblia é um perigo, é uma arma perigosíssima para quem não sabe usar. E eu perguntei para ele, eu falei: por que eu vou para o inferno? E ele abriu a Bíblia no Salmo 115. Vocês conhecem o Salmo 115? Eu tenho trauma desse salmo.
Não por causa do salmo, mas por causa da forma como as pessoas usavam esse salmo, para me convencer que o único problema que eu tinha era idolatria. Tem olho, mas não enxerga, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem perna, mas não anda, tem isso, mas não sei o quê. E ele falou, o senhor vai para o inferno porque o senhor é idólatra. Eu peguei trauma, porque todos usavam esse salmo. Mas um dia, eu cheguei no fundo do poço. Eu tinha feito, nos meus 15 anos de formação, eu estudei filosofia, teologia, psicologia, espiritualidade. E eu cheguei no fundo do poço que eu tive que passar por uma internação muito severa. E eu estava lá, querendo morrer, tomando muita medicação. Na época, eu nem sei se tem mais essa terapia, chamava sonoterapia, né? Que a pessoa se desligava, né? Não sei se existe hoje. Eu fiquei desligado, mas tinha alguns momentos E num desses momentos de lucidez, me entra uma mulher dentro do meu quarto, onde eu estava no hospital, com a Bíblia debaixo do braço. A hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, é preferível morrer, né, do que ter que encontrar uma coisa dessa. Só que ela chegou no meu leito ali e falou assim, Frei, eu vim aqui porque Deus me mandou eu vir aqui. Parece coisa de pentecostal, né? Mas eu vim só te falar uma coisa da parte de Deus. O senhor pode até conhecer a palavra de Deus, mas se o senhor conhecesse o Deus da palavra, o senhor não ia estar na situação que o senhor está. Ela falou isso e saiu. E essa mulher foi usada por Deus para me participar do processo do meu encontro genuíno com Deus. Eu sou presbiteriano, eu amo a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas atualmente eu vejo que nós, como presbiterianos, nós precisamos muito ter uma experiência real com Deus. Eu fico muito triste quando eu vejo Nós somos considerados os melhores teólogos, nós somos considerados os melhores pregadores, as melhores escolas dominicais, nós somos considerados os melhores... A nossa igreja é uma igreja, e eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu viajo quase que o Brasil todo e cada domingo a gente está numa igreja diferente. Nós somos uma igreja sofisticada, de classe média, né? E que temos uma espiritualidade muito rasa. E eu gostaria de falar a respeito disso com vocês hoje. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 6. Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 6. O que tem a ver esse texto com missões? Eu vou tentar, em breves palavras... Eu estou doidinho, pastor, para ir aí perto de vocês, mas eu estou percebendo que vocês estão gravando, né? Fica meio complicado, né? Não, pode deixar. Deixa. Diz a palavra de Deus, Mateus 6, 5 em diante. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem ouvidos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando tua porta, ora a teu pai que está lá, no segredo, e teu pai que vê no segredo, te recompensará. A minha tradução talvez seja diferente da de vocês, mas é o mesmo texto. Eu tenho observado muito que nós, presbiterianos reformados ou deformados, não sei, nós temos uma grande dificuldade de estarmos na presença de Deus. Nós temos uma grande dificuldade de orar, nós temos uma grande dificuldade de ir para algum lugar sozinho, né, e se derramar na presença desse Pai que vê em secreto tudo aquilo que nós somos e nós temos, né?
É muito interessante que os evangelhos, as palavras de Jesus em relação às pessoas que ele encontrou, às pessoas que o procuraram, todas as palavras que Jesus fala para as multidões ou para particulares se resumem em conheça-se a si mesmo. Nós temos uma grande dificuldade de entrar dentro de nós mesmos, de nos amar, né? Inclusive, ali no fundo, quando a gente estava tomando café, alguém me falou assim, é difícil a gente viver, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti. Eu acho isso de uma profundidade teológica, psicológica, sociológica, né? Que nós, como cristãos, deveríamos nos envergonharmos de vivermos uma vida tão medíocre diante de nós mesmos. Eu não digo nem diante dos homens, nem diante de Deus, mas diante de nós mesmos. Nós precisamos urgentemente ter consciência que nós somos únicos na face dessa terra. Não existe ninguém parecido com ninguém aqui. Entre 7 e 8 bilhões de pessoas, nós temos um DNA próprio. E nós somos criados por Deus, é isso que nos ensina a palavra de Deus. E a espiritualidade cristã, talvez como um todo, nos leva a vivermos uma vida de culpa, uma vida de não em paz com a gente mesmo, né? Nós vivemos uma vida, talvez, na ilusão de que nós estamos agradando a Deus com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente faz. Mas, na verdade, quando a gente se coloca de frente a um espelho, por exemplo, não sei se vocês fazem isso de vez em quando, se vocês têm coragem de ficar pelo menos 2 minutos olhando assim, falando assim, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é a minha missão diante de tudo isso aqui? Eu estou me amando, eu estou me observando? Qual tem sido o meu relacionamento com o Criador? Qual tem sido como eu tenho me parecido com Jesus Cristo de Nazaré, já que eu sou cristão? Como é que tem sido o meu contato comigo mesmo? Né? Nós não fazemos isso. E é por isso que a nossa vida, muitas vezes, vai passar por esse mundo sem ter tido uma razão de ser. Eu sou missionário há mais de 40 anos, juntando igreja católica e igreja protestante. Honestamente, hoje eu trabalho com prostitutas, com travestis, eu trabalho em aconselhamento pastoral na área de sexualidade, trabalho com moradores de rua, né? Aqui em São Paulo nós temos começando agora, e começando bem, graças a Deus. Trabalho com caminhoneiros nas estradas do Brasil, e nós temos 7 congregações no estado de Sergipe, e mais 2 na Bahia, perto de Sergipe, em lugares paupérrimos, pobre, pobre, pobre de maré de si. Eu sei que tem muitos nordestinos aqui. Pela cabeça dá para ver, né? Que tem. Pela cabeça dá para ver. Então, tem muita gente, até o pastor usou essa expressão, né? É um trabalho muito bonito, é um trabalho muito interessante, e eu fico doido da vida quando alguém fala que é bonito, porque não é bonito, é necessário. É até bonito, sei lá, eu acho que as pessoas... Eu sou muito radical em algumas coisas, e missionário parece que é meio doido, né? Na forma de pensar e de se expor. Não é bonito, é um trabalho necessário, que ensina muito. Né? O trabalho que Deus tem colocado nas minhas mãos tem me ensinado muito a ver Jesus no sofrimento, a ver, quando lá, Mateus 25, né, 31, tive fome, tive sede, tive nu, tive preso. Mas quando é que nós tivemos desse jeito? Toda vez que você recusou ajuda a um tipo de pessoas, foi a mim que você deixou de recusar. Então, diante de todos esses trabalhos que a gente desenvolve no meio de problemas seríssimos na área de sexualidade, nessas pessoas perdidas pelo mundo, eu acho que a quarta
missão minha hoje é dentro da igreja. É despertar a igreja para a vida. E eu falo com muita tristeza no coração. É mais difícil trabalhar dentro da igreja do que numa zona de meretriz. É triste isso, não é? Você já parou para pensar, por exemplo, que nós estamos fechados para o serviço de Deus? Você já parou para pensar, por exemplo, qual que é a tua missão pessoal na face dessa terra? E eu não estou querendo, de forma alguma, colocar em você a culpa de que você não está fazendo nada. Porque Deus nos chama para uma missão, todos nós, batizados, temos uma missão de testemunharmos, como foi dito aqui na primeira leitura de Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo foi derramado sobre nós para sermos testemunhas. Onde? Aonde nós estamos. Talvez a tua casa, talvez a tua família, talvez os seus vizinhos, talvez as pessoas que são companheiros de trabalho, de estudo, isso e aquilo, é o teu campo missionário, talvez maior do que a África inteira. E é lá que você tem que dar testemunho. E muita gente, quando vê que a família, por exemplo, é complicada, prefere ir para a África. Eu tenho uma filha de 18 anos, uma adolescente que, misericórdia, é pior do que o Nordeste inteiro em termos de missões. E eu tenho que ser testemunha, eu tenho que ser firme, eu tenho que dar amor, eu tenho que ser... né? Então, missão não é uma coisa complicada para o cristão. Missão não é um desafio violento para o cristão, porque todos nós temos uma missão. Eu, por exemplo, talvez tenha uma missão, eu detesto essa palavra, missão especial. Não é especial. Eu fui chamado de uma forma, talvez separado de uma forma, para estar no meio dessas pessoas. Isso não me faz melhor do que você. Muito pelo contrário. Eu necessito de você para que eu possa ter força, para que eu possa ter inspiração, incentivo para continuar na obra missionária. E a pior coisa na vida missionária, no meu caso, é a solidão. E eu partilhei isso com o pastor por telefone. As pessoas, por exemplo, eu estou realmente esgotado. E depois que a gente passa dos 60, a gente fica mais, talvez, sem vergonha de falar e de expor aquilo que a gente sente. Mas a solidão no campo missionário é humilhante. Porque, por exemplo, enquanto nós estamos aqui nessa igreja confortável, um louvor maravilhoso, Santa Ceia, fomos alimentados aqui hoje de todas as formas, estamos sendo alimentados. Existem pessoas que estão nos campos missionários. Eu, por exemplo, já tive situações de visitar alguns campos pelo Nordeste, de chegar para alguns missionários, num domingo, por exemplo, de surpresa, e conforme a gente está lá em comunhão, comendo alguma coisa, eu pergunto, qual é a maior necessidade de vocês aqui hoje? Uma vez eu perguntei isso para um casal, lá no Rio Grande do Norte. E a hora que eu perguntei, a mulher, eu acho que ela começou a chorar, entrou num surto assim de tristeza, sei lá, ela falou assim, pastor, a minha maior necessidade aqui hoje é participar da Santa Ceia. Faz 8 meses que a gente não tem acesso à ceia do Senhor. Quando o pastor perguntou, né, alguém foi omitido aqui? Aí eu fico me perguntando, né, quantos nesse momento não estão sendo omitidos, mas estão fazendo a obra de Deus? Por exemplo, lá em Sergipe, nós temos 7 congregações e 5 obreiros, que ganham em torno de R$ 1.500, R$ 1.800 por mês. Entre esses 5 obreiros, tem 2 pastores presbiterianos, eu estou falando de Igreja Presbiteriana do Brasil, que foram ordenados, depois de fazer um cursinho muito safadinho, de teologia,
né, um tal de CPO que tem aí, um curso bem simples, bem básico. Vocês desculpem a expressão, às vezes saem algumas coisas meio deselegantes, mas desculpa. Né? Eles fizeram esse curso CPO e, pela graça de Deus e pela necessidade de pastores, nós resolvemos trabalhar com o presbitério para que eles fossem ordenados. E foram ordenados, são reverendos. Não sabem falar nem o português direito. Mas são dois reverendos que eu, quando eu vou lá, eu fico com vergonha do meu reverendo e do meu pastor, de ser pastor. Outro dia a gente estava conversando a respeito de Calvino, a respeito de Revan. Aí teve um lá que falou assim, mas com a maior simplicidade do mundo. Falou, pastor, eu comecei a ler esse negócio aí, mas eu achei tão complicado. Que eu prefiro ficar, sabe? E as congregações lá estão crescendo de uma forma assim tão maravilhosas. O povo se organizando para que o Evangelho, se tornando na vida daquele povo, não só instrumento de alma. Né? Ai, quantas almas foram salvas. Mas o Evangelho está transformando a realidade social daquele povo. Vira e mexe, tem gente que chega para mim e fala assim, pastor, estou tão feliz que o Evangelho, Jesus Cristo está mudando a minha vida, Deus me arrumou, me deu emprego, Deus está me dando a oportunidade de crescer, Deus está me dando a oportunidade de reformar minha casa. Pastor, eu estou pensando seriamente em renunciar ao negócio de Bolsa Família. O que o senhor acha? Dignidade. Isso é poder do Evangelho. Eu estou aqui em São Paulo há algum tempo, e nesse frio que fez essas últimas semanas, eu acho que foi o dia mais frio, eu resolvi, eram umas 8 horas da noite, eu resolvi ir lá na Praça da Sé. Eu tenho um imã que me atrai a pobre. E quando eles não vêm, eu sinto necessidade de ir. É uma coisa assim, impressionante, é uma coisa muito pessoal e até engraçada. E eu fui. E cheguei lá, eu vi centenas de pessoas, como que não era campo de concentração, porque eles estavam muito à vontade, uns usando droga, outros... Centenas de pessoas nessa situação, perdidas, e dezenas de pessoas estacionando os carros e abrindo os carros e dando comida. Comida não faltava. Eu vi algumas cenas de alguns moradores de rua que chegavam, o que vocês estão dando? Ah, não, isso aí eu não quero, vou para outra ali, tal, tal. Quer dizer, aqui ninguém morre de fome, pelo menos na região onde eu fui. Talvez tenha pessoas que realmente morram de fome. Então, de comida, eles... Só que era uma coisa assim, tinha espírita, tinha evangélicos, tinha católicos, tinha não sei o quê, tinha um monte de gente, e comida até demais. Roupa de frio, ninguém passando frio, se bem que estava muito frio, eu não sei, mas gente pegando muita roupa e vendendo e trocando por droga também ali, uma coisa absurda, uma coisa horrível. Só que todas essas pessoas que estavam sustentando, ou pensando que estivesse ajudando ali no sustento material, só davam as coisas, mas nem olhavam nos olhos. E aquilo me chamou a atenção. E eu levei uma caixa de Bíblia, porque a gente distribui muitas Bíblias, são cerca de 15 mil Bíblias por ano só para caminhoneiros. E eu levei uma caixa de Bíblia e eu falei, eu quero ver qual é a reação desse povo em relação à conversa, olho no olho. E comecei a conversar com algumas pessoas. E distribuí a caixa de Bíblia inteira, 32 Bíblias. Eu não sei o que eles fizeram com essas Bíblias, mas todas essas Bíblias foram dadas depois de uma grande conversa, não grande conversa, uma rápida conversa, mas deu para perceber que as pessoas
ficavam assustadas. Por exemplo, ficavam assustadas por eu perguntar: como você chama? Você tem nome? De onde você veio? Qual que é a tua história? Sabe? Isso assusta as pessoas. Quando ele fala, eu me chamo fulano de tal, ele se sente gente. Resumindo, nós tivemos contato com um casal. Isso é testemunho recente. Esse casal estavam há 3 anos na rua. Ele de Pernambuco, ela daqui, da região de São Paulo, da Grande São Paulo. Trabalhavam, começaram a viver juntos, trabalhando, morando relativamente bem, dentro das limitações, sem filhos. De repente, ele perdeu emprego, ela perdeu emprego, e ainda conseguiram ficar 6 meses pagando aluguel por causa dos direitos de desemprego, tudo. Só que chegou um determinado momento que eles não conseguiram mais emprego e a coisa foi apertando, foram parar na rua. Nunca se envolveram com droga, nunca se envolveram com coisas. Me chamou a atenção que esse casal me falava: quando a coisa aperta para o nosso lado, a gente procura alguma igreja de dia, né? E a gente chega lá, eles oram e mandam a gente embora. Esse casal, resumindo a história, eu resolvi acolher esse casal. Eu paguei durante alguns dias hotel, para que eles pudessem tomar banho, eles com documento, carteira de trabalho, tudo certinho. E aí nós começamos a ver algumas possibilidades, e Deus abriu uma porta através de um dentista, que é da Igreja Presbiteriana de Moema, e outras pessoas. E, resumindo, para mim, o ano já foi uma benção. Nós conseguimos alugar uma casa para esse casal, lá na Vila Ré. Mobiliamos essa casa daquele jeito, bem simples, e conseguimos emprego para os dois. Ela começou segunda-feira passada, de arrumadeira de um hotel, de um flat. E ele vai começar agora, segunda-feira, numa padaria que eu acho que deve ser famosa aqui. E foi uma bênção de Deus, porque eu não conhecia ninguém lá, mas Deus usou uma rede chamada Deola. Não sei. Sim. E ele vai começar segunda-feira. A semana retrasada, quando ela estava terminando de arrumar as documentações e fazer exame médico para admissão, ela ligou, porque nós demos um celular, porque a gente tem que ter contato por causa dessas coisas de emprego. E ela ligou e falou assim: reverendo, eu abri a conta no banco. Reverendo, eu estou tão feliz, porque eu estou me sentindo gente. Cada novidade, por exemplo, mudar agora o relógio da luz e da água, que eles têm que pagar, né? A gente tem que pagar para eles lá na casa que alugou. Cada novidade que chega lá, a luz veio no meu nome, eu tenho endereço. 3 anos. Eu fico imaginando o tanto de igreja que existe em São Paulo, se cada igreja, por exemplo, adotasse uma pessoa para acompanhar. Porque todas essas pessoas que a gente vê perdidas, elas têm... um dia Jesus vai falar assim: olha, eu tive fome, tive sede, tive nu, tive preso, e vocês não me... A gente fala que ama Jesus. As maiores experiências que eu já tive com Jesus Cristo de Nazaré não foi nos momentos fortes de solidão em oração. Não estou falando de oração forte, eu estou falando de momentos fortes na presença de Deus, em silêncio, em oração. Mas foi em contato com as pessoas.
a semana retrasada, atendendo em aconselhamento aqui em São Paulo, e a gente fica assim, cada vez mais, eu não me assusto com mais nada, mas de vez em quando eu fico impactado, né? Conversando com um senhor de uns 70 anos, mais ou menos, crente, e a grande angústia desse homem era, eu fui pregar numa igreja, ele quis conversar comigo particularmente depois, e eu vi o sofrimento daquele homem. Só que eu não tinha nem noção do que era. Conforme a gente estava conversando, ele falou assim, eu nunca falei isso para ninguém. Mas eu quero confessar aqui para o senhor, e eu estou precisando de ajuda. Eu sou pedófilo. E a vontade que eu tive, humanamente falando, foi um sentimento assim tão horrível, mas naquele mesmo momento eu olhei para a simplicidade de Jesus e ele foi relatando algumas coisas e aquilo foi me deixando muito revoltado. E conforme ele falava a situação dele, de atitudes em relação à pedofilia, Deus foi mudando o meu sentimento em relação a ele de misericórdia e compaixão. E num determinado momento, eu me levantei, e ele ficou meio assustado, ele se levantou também, não sei o que ele pensou, mas eu tive a necessidade de dar um abraço nele, de acolher realmente aquele senhor. E de orar, e de chorar, e de ver o sofrimento daquela vida, né? Aos olhos humanos, a gente pode falar é criminoso, é isso, é aquilo, Encaminhei para um psicólogo da minha confiança, para um psiquiatra. Vou tentar acompanhar pastoralmente. Eu fico pensando, o mundo hoje, né? Ao mesmo momento que a gente está lá na Praça da Sé, ou com as prostitutas em alguns prostíbulos, em alguns lugares, a gente vai, por exemplo, para a classe média alta, a gente vê uma complexidade de pobreza, de miséria, né? Esse homem é riquíssimo. Então, na mesma hora que a gente está num lugar de muita pobreza social, a gente tem acesso a muita pobreza, né, de vida, de pessoas que precisam ser acolhidas. A maior metodologia que a gente tem para trabalhar com prostitutas lá em Belo Horizonte é através do abraço, através do sorriso. E eu, quando eu vou para esses lugares, eu sempre vou de religioso, eu uso colarinho clerical, né? E tem várias, dezenas de zonas lá em Belo Horizonte que a gente já é conhecido, e quando a gente chega, Deus nos dá uma autoridade tão grande para entrar lá dentro, e lógico, a gente nunca vai sozinho, todo mundo conhece a gente como pastores, e pela graça de Deus nós já conseguimos tirar mais de 300 mulheres da prostituição. 12 anos de trabalho, numa dificuldade que vocês não têm noção. Travestis, a gente estava falando ali, tomando café, né? O irmão chegou e falou assim, você viu no estado de São Paulo, veio uma foto de dois homens, né? Uma criança que adotaram, tudo, tal, e a gente fica assustado, né? Como é que pode? Só que, como cristão, a gente não se pergunta, né? O que eu posso fazer para amar essas pessoas? Para dar testemunho, é difícil dar testemunho do amor de Jesus para essas pessoas, né? Que a gente tem nojo, né? A gente não tem nojo. Eu, de vez em quando, tem dois, no meio de prostíbulos, de femininos lá em Belo Horizonte, tem dois que são só de travestis. E eu tive muita resistência para entrar lá dentro. Só que eu entrei. E a primeira vez que eu entrei, eu senti uma coisa, como foi lido aqui em Atos 1, né? O Espírito Santo descerá sobre vocês, e vocês terão, né,
Conforme eu entrei, os travestis que estavam ali seminus, naquela degradação horrível, conforme eu ia passando, aqueles homens, aquelas, sei lá, eles iam se envergonhando e correndo para dentro dos pequenos quartos, se vestindo e retornando para lá para saber o que eu estava fazendo ali como pastor. E 2 deles nós conseguimos tirar de lá. E a maioria, todos desviados do Evangelho. Nós, por exemplo, falamos muito a respeito de sexualidade, principalmente de homossexualidade, travestis e toda essa confusão que tem. Mas 2 desses travestis precisavam de cirurgia de reparação, porque colocaram muita porcaria, silicone, em todos os lugares do corpo. E a igreja fala muito a respeito disso. Né? E como eles queriam fazer a cirurgia para se transformar naquilo que eram, de fato, homens. Um cirurgião plástico, amigo lá de Belo Horizonte, falou assim, eu faço de graça a cirurgia, mas tem o anestesista, tem o hospital, tem um monte de coisa. O total ficaria em R$25 mil. E eu, muito ingênuo, falei, nossa, isso aí vai ser uma bênção, né? Quantas igrejas aqui pode, né? Fui conversar com 2 igrejas importantes em Belo Horizonte. Nossa, que bênção, louvado seja Deus, isso é uma maravilha e não sei o quê. Vamos orar, né, pastor? Vamos orar, porque eu não estou precisando de oração, eu estou precisando de dinheiro. Eu acho que uma oração dessa é até ridícula. Manda um ofício aqui para o conselho. Você sabe que o nosso conselho é muito conservador e a gente precisa documentar. Eu estou até agora esperando, depois de 5 meses, uma resposta dessa igreja. Eu mandei. O outro já foi mais direto. Nós não estamos preparados para isso. A igreja nunca está preparada para isso. Meus irmãos, eu me senti muito acolhido aqui. Olhando para vocês, eu não conheço a vida de ninguém aqui, não conheço ninguém aqui. É a primeira vez que eu estou vindo aqui. Mas nós chegamos hoje, depois de 25 anos trabalhando em missões, eu cheguei no limite do limite. Nós estamos hoje no vermelho, em mais de R$160 mil. Essa semana, eu preparei até um artigozinho aí para colocar nas redes sociais. Já conversei com o reverendo Roberto Brasileiro, já conversei com o presidente Mackenzie, e eles mandam a gente para PECOM, mandam a gente não sei para onde, mandam a gente não sei para onde, mandam a gente não sei para onde, e a gente fica perdidinho. Né? Faz 1 mês e meio que eu pedi ajuda oficial da igreja. Mas eu não parei de trabalhar, só que agora nós estamos sendo forçados. Né? Não é nem que a gente não quer mais, eu estou doido para continuar trabalhando. Mas chegou o momento em que a igreja precisa tomar conhecimento de que missão não é problema só do missionário. Eu posso falar para vocês que eu, com todas as dificuldades que a gente tem passado, principalmente nos últimos meses, eu não troco a minha vocação e a minha vida pela vida de ninguém. Eu amo fazer o que eu faço. Eu acho que nós estamos passando por todas essas dificuldades para poder alertar a igreja. Olha, vamos ser um pouco mais misericordiosos com o reino de Deus. E é engraçado que eu procurei diversas pessoas aqui. Vai lá no fulano de tal, porque ele é um empresário, não sei o quê e tudo. Aí a gente chega lá e fala, nossa, que maravilha, que bênção. Vamos orar, pastor, vamos orar que Deus vai. Deus não vai. Deus não vai.
Eu já tive muitos milagres, né, na área de providência divina. Eu, por exemplo, viajando do jeito que a gente viaja, para vocês terem uma ideia, eu posso contar nos dedos os problemas que nós tivemos com o carro. Nós já destruímos, por esse Brasil afora, nesses 25 anos, 3 caminhonetes. Está indo com a 4ª caminhonete, agora está sendo destruída também. Quase 400 mil quilômetros e já está com problema. Aí a gente vê, por exemplo, a estrutura que tem a nossa igreja. A gente vê, por exemplo, olha, não existe denominação mais abençoada do que a nossa igreja. Não existem pessoas que são membros da igreja que têm coração, mas muitas vezes é sobrecarregado. Eu vou terminar contando uma experiência que mudou muito a minha vida. E eu espero que você saia daqui pensando um pouco nisso. Eu, no início do trabalho missionário no Nordeste, eu fui morar em Recife. E eu trabalhei muito no interior de Pernambuco, porque uma das coisas no Nordeste que é muito legal no evangelismo é quando as pessoas ficam muito curiosas, né? Ah, o padre, então o padre se converteu, o ex-padre, é uma coisa horrível esse negócio de ex. Eu detesto esse negócio de ex. Outro dia me chamaram para eu ver um testemunho de um ex-paquito, eu nem sabia o que era paquito, e quando alguém me fala de ex-padre, eu fico louco da vida. Eu falo, eu sou ex-padre, você é ex o quê? Porque todos nós somos ex alguma coisa, né? Eu nunca vi, por exemplo, um testemunho de um ex-fofoqueiro. Estou doidinho para ouvir. Nas nossas igrejas não tem, né? Ah, você é o ex-padre, sou eu, você é ex o quê? Ex-fofoqueiro, ex-gordo hoje tem, né? Porque tem bariátrica, tem um monte de coisa. E eu detesto esse negócio. Mas lá no Nordeste é muito interessante que esse negócio de ex era uma... Mas eu sempre pude discernir e explicar para ele o sentido da minha conversão. E um dia, eu estou na minha casa, lá em Recife, no dia de semana, porque a gente viajava muito no final de semana para pregar fora, no interior, no sertão, e tocou o telefone, e eu nunca gostei muito de telefone, mas naquele dia eu estava sozinho em casa e eu tive que atender. E a hora que eu atendi, era uma ligação a cobrar. Eu falei, misericórdia. Eu falei, o desgramado está ligando a cobrar na casa de um missionário, eu acho que o mundo acabou, né? Jesus deve ter voltado em algum lugar aí, eles estão querendo... Porque a cobrar, e naquela época, telefone era caro, né? Quando eu atendo aquela musiquinha nojenta, eu falei, meu Deus do céu, só esperando o que era do outro lado, né? Missionário, do outro lado. Eu falei, pois não. Ele falou, o senhor não me conhece. Eu falei, pronto, se não me conhece, imagina se conhecesse, né? Eu sou aqui do interior da Paraíba. Eu sou pastor de uma igreja muito pobre, num povoado assim, assim, assado, e não sei o quê. E tudo. Eu falei, mano, não precisa nem falar que é pobre, né? Ligando a cobrar. E a nossa igreja aqui é uma bênção, e eu fiquei sabendo que o senhor teve, eu não sei aonde, alguém me falou do senhor, e eu queria tanto que o senhor viesse pregar aqui na minha igreja. Eu falei, meu Deus do céu, o cara ligar a cobrar, pedindo, me convidando para ir pregar. Que estímulo que a gente tem. Eu sei que hoje tem gente que cobre, eu sei que hoje tem gente que, hoje em dia, é um desastre esse negócio de, graças a Deus, nunca... E eu achei aquele homem tão ousado que Deus começou a colocar no meu coração uma alegria. E ele foi falando e eu fui vendo na agenda a possibilidade de ir. Aí eu falei, olha, daqui a 2 meses eu vou aí. Se Deus quiser, essa data assim, assim, assado. Naquele tempo não tinha tanta facilidade de contato. Eu falei assim, olha, ainda brinquei com ele. Eu falei, não precisa nem ligar para confirmar, porque senão vai ficar mais caro. Porque eu sei que eu já vou ter que pagar a viagem, já vou ter que, né? E fui. Chegou o dia de ir, eu saí de madrugadinha, de muito longe do lugar, de Recife, e rodei sozinho.
Lá no Nordeste, no Alto Sertão, eu acho que quem é nordestino aqui sabe, no Alto Sertão, quando começa às 4h30 da tarde, começa a escurecer. 5 horas já está praticamente escuro. E foi dando 4 horas, 4h30, foi escurecendo. Eu falei, Jesus amado, não chega, né? E eu, cansado, um calor de rachar, um calor que vocês não têm noção, né? No Nordeste, a gente costuma brincar dizendo que lá tem as 4 estações do ano: verão, calor, quentura e mormaço. Esses dias eu não sei quem falou para mim, nossa, pastor, ore por nós, aqui está um frio. Eu falei, mas quanto está? Está 25 graus, aqui tá, ninguém está aguentando de frio. Eu falei, vem aqui para cá, para São Paulo, para você ver como é que é. E a única coisa que eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, eu quero chegar lá, por favor, Jesus, me prepara um lugar que eu possa tomar um banho e ir pregar. Porque eu ia lá pregar e ia voltar no outro dia. Só isso. A hora que eu cheguei no povoado, era um povoado assim, lá é tudo estranho, né? Saneamento básico não existe, e tudo aquelas casinhas de pau a pique, umas ruas todas, é tudo muito estranho, parece que é outro mundo. Tinha umas crianças jogando bola na rua e eu falei, onde é que mora o pastor aqui? A única igreja cristã, cristã, não tinha nem igreja católica lá. Onde é que mora o pastor aqui? As criançadas, tudo da igreja, né? Ali. A hora que eu cheguei na porta da casa do pastor, ele saiu lá de dentro da casa, todo contente. Glória a Deus, aleluia, o irmão veio, eu achava que o irmão ia vir. E o homem estava tão feliz, mas tão feliz, que ele nem me chamou para entrar. Vamos para a igreja. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu já desanimei. Eu falei, banho que é bom, nada, né? Chega, não vai ter banho. Eu falei, Deus deve estar querendo me ensinar alguma coisa hoje. Quando eu chego na igreja, era uma igreja um pouco, mais ou menos do tamanho aqui, mas um pouco mais larga, assim, uns bancos velhos, chão batido, igreja de barro, uma construção que a gente olha assim, dá até medo de entrar, porque ali não tem nada, né, de engenharia, tem uma engenharia natural, uma coisa assim que, né, umas luzinhas fracas, uns bancos velhos, um púlpito bem... Começa o culto, a igreja lotada de gente. Uma das coisas que me chamou a atenção, igreja lotada. Tinha gente para fora, porque as janelas, tudo muito arejado. Gente para fora nas janelas ouvindo, e começa o culto, e o pastor, numa simplicidade, vamos começar a louvar a Deus, adorar a Deus, e começar a cantar alguns corinhos antigos. Sabe aqueles corinhos, passa por aqui, Senhor, passa por aqui. Quem lembra desses corinhos? Oh, Senhor. E aí eu comecei a ouvir aquilo tudo, e eu comecei a pensar no desafio. Eu comecei a criticar. Eu falei, nossa, não tinha instrumento, não tinha nada. Era a capela mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, essa desafinação aqui, o Espírito Santo não vai ficar aqui não, pensei comigo, né? Vai embora, porque... E a igreja cantando e louvando a Deus e erguendo os braços, mas numa simplicidade tão grande. Só que, de repente, eu comecei a ouvir de uma forma diferente. E eu percebi que aquele povo realmente estava adorando a Deus. E por várias vezes eu chorei nos louvores. Num determinado momento, o pastor falou com muita discrição: agora nós vamos recolher os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aí eu pensei, lascou. Eu falei, o quê? Recolher o quê aqui? E olha só, nós vamos cantar o hino Chuvas de Bênção. E os irmãos que vieram preparados, traz a oferta e o dízimo. Começaram a cantar aquele hino e ninguém se levantava para ir lá levar. E eu fui ficando angustiado e pensando comigo, eu falei, bom, se ninguém vai levantar, eu que talvez tenha mais condições, eu também não vou, para não constranger.
Só que da metade para o hino do final, eu tive uma surpresa tão grande, que as pessoas começaram a se levantar dos seus lugares e a ir lá para frente, levando um monte de coisas. Abóbora, macaxeira, frutas. E eles iam lá para frente com um monte de coisas, levando com tanta alegria, com tanta alegria, com tanta alegria, que eu comecei a pensar em Atos dos Apóstolos, na igreja de Atos, na igreja primitiva. E foi tão interessante que não entrou uma moeda, mas ali ficou forrado de coisas. O pastor orou, fez uma oração de entrega daquelas coisas nas mãos de Deus, que eu nunca vi uma oração daquelas. Ele passou a palavra para mim, eu preguei, e eu estava me sentindo assim. Eu não posso falar na transfiguração, porque eu não tenho nem noção do que era, mas eu estava naquela igreja me sentindo assim, sabe, coberto pela presença do Deus Todo-Poderoso. Termino de pregar, termino o culto, as pessoas ali querendo conversar, querendo, né? E o pastor chegou e falou assim: meu irmão, lá na minha casa tem muita gente, eu não vou poder te acolher lá, mas você vai ficar na casa de um casal aqui da igreja. E me levou. E antes dele me deixar lá, ele falou assim: irmão, eu não tenho nem palavras para agradecer a tua vinda aqui. Nós não temos como pagar, nós não temos como pagar despesa, não temos como pagar nada. Pediu desculpa, perguntou se eu queria levar alguma coisa que tinha recolhido de oferta. E me deixou na casa desse casal, um casal de idosos. Esse casal me recebeu com tanta alegria, com tanta alegria, com tanta alegria, que eu comecei a ficar constrangido. E começaram a falar, uma casinha de pau a pique, tudo muito pobre, mas tudo muito limpinho. E eles começaram a falar e a testemunhar o poder de Deus, o que Deus estava fazendo ali. E eles não paravam de falar do poder de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, numa alegria profunda. E eu pensando no banho que eu não tinha tomado. E naquele momento eu estava com fome. Eu falei: Senhor, sem tomar banho, com fome. Mas eu estava me alegrando com o testemunho daquele casal. E de repente a mulher, eu acho que percebeu, e falou: vamos jantar, irmão? Eu falei: glória a Deus, irmã, vamos. E ela foi lá no fundo, a mesa já estava preparada. E, de repente, ela trouxe uma panela e colocou em cima da mesa. Eu não sei, os mais antigos aqui devem lembrar daqueles pratos Ágata, né, de esmalte. Tudo muito limpinho. E aquela panela em cima da mesa. E a mulher falou assim: vamos orar, irmão? Eu falei: vamos. E ela, muito humilde, ela falou: eu posso orar? Eu falei: lógico, irmã, a senhora que tem que orar. E ela começou a orar. E a oração daquela mulher foi me humilhando. Aquela oração daquela mulher foi me colocando no meu lugar. Porque existia tanta gratidão. Ela foi agradecendo pela viagem, pelo culto, pela igreja, pelas almas que ouviram a palavra, pela minha vida, uma oração tão comprida, mas tão profunda. E na hora que chegou na hora de agradecer o alimento, ela falou: Senhor, muito obrigado, porque não tem faltado o sustento nosso na nossa mesa, o Senhor é maravilhoso. E eu comecei a pensar na minha casa. Eu falei: lá em casa a gente não ora desse jeito. Eu tenho 2 filhas, na época elas eram pequenas, e na hora do almoço em casa, eu acho que era igual na casa de vocês, era um desastre. Cala a boca, menina, fica quietinho, fecha o olho, vamos fazer Papai do Céu. Não é um desastre assim, né?
E a gente tem que orar rapidinho, né? Porque a gente faz uma oração ridícula. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Vamos comer logo, porque tem que correr, não tem tempo, a gente não tem tempo para nada, né? Aí, e lá em casa tinha sempre arroz, feijão, carne, salada, e as crianças não querem, não gostam, não sei o quê. É na casa de vocês é assim também, né? E aquela mulher fazendo aquela oração, e eu me sentindo o cristão mais ridículo. E, de repente, ela terminou de orar e ela abriu a panela. E era uma panela de mandioca, de macaxeira, cozida. E eu pensei comigo, eu falei, bom, ela vai buscar o resto das coisas. Porque mandioca cozida pura, a gente até come, né? Um dia ou outro, mas eu estava com tanta fome, eu pensava numa costelinha de porco, que é bom que acompanha com costela, com mandioca. Só que só era aquilo que a gente tinha. Ela me serviu, se serviu, tinha uma manteiguinha de garrafa para colocar. E na hora que nós estamos comendo aquilo, ela olhou bem para mim e ela falou assim, meu irmão, Deus é maravilhoso. E ela começou a falar, ela falou, antes do evangelho chegar aqui, passaram um casal de missionários aqui, pregaram o evangelho, e eu e meu esposo, nós somos os primeiros. Olha a profundidade teológica dessa mulher sem saber, analfabeta. Nós somos os primeiros a sermos alcançados, a serem alcançados pelo poder do evangelho. Olha que profundidade. Não falou aceitei Jesus, não. Nós fomos os primeiros alcançados pelo evangelho. E antes de Jesus chegar aqui, a nossa vida era uma miséria tão grande. Imagina como é que era, porque comendo mandioca com Jesus, imagina sem Jesus. E ela me falava, olha, o único recurso que a gente tinha para esquecer da miséria era encher a cara de cachaça. Quando dava 5 horas da tarde, eu e minha esposa, a gente já estava jogado no chão, bêbados, sem vida, sem esperança. E ela me abre um sorriso e fala, mas Jesus chegou aqui. E hoje, meu irmão, a nossa vida é transformada. Faz mais de 30 anos que nós somos convertidos ao Evangelho. E quando a coisa começa a ficar difícil hoje, olha só, nós que reclamamos muito, né, da dificuldade. Quando nós começamos a ficar passando por muita luta, nós não precisamos ir mais para cachaça, porque nós aprendemos que é só dobrar o joelho e orar, que Deus sabe das nossas necessidades. Meus irmãos, vocês não têm noção da humilhação que o teólogo aqui passou. E para arrebentar comigo, ela falou assim, está vendo essa minha casinha aqui, meu irmão? Eu tenho certeza que eu e meu esposo, nós vamos morrer aqui nessa tapera. Eu tenho certeza que nós nunca vamos ter uma casa confortável, não sei o quê. Mas mesmo assim, eu sou tão feliz com Jesus. Porque na Bíblia está escrito que lá no céu existe uma mansão preparada para nós. Eu vou para o céu, meu irmão. Eu fui dormir. Ela tinha preparado com muito jeito um lugarzinho no canto, ali no chão, mas muito bem arrumadinho. E eu não consegui dormir, não foi por causa da comida, não foi por causa da... Foi por causa da minha... Ali naquele momento, Deus, eu acho que me passou, eu não acredito. Mas aquela noite houve alguma transformação no meu ministério. No culto, na casa. Eu acordei de madrugada para ir embora, e ela acordou com o esposo constrangida, falando, olha, não tem pão, não tem nada. E a hora que eu fui saindo, ela, vamos orar, e o marido dela orou pela viagem. E a hora que eu fui saindo, ela me puxou pelo braço. Ela falou, meu irmão, desde que eu fiquei sabendo que o irmão ia ficar aqui na minha casa,
Eu fiquei tão feliz, tão feliz. Receber um servo de Deus, um missionário, missionário. Eu fico pensando, ela falou assim, eu fico pensando a honra que é receber um missionário, porque vocês são o que levam foi um missionário que veio aqui, me trouxe Jesus, mudou a minha vida, e ela começou a falar de missionário, e eu falei, meu Deus do céu, será que eu não sinto tudo isso? Mas eu comecei a me convencer que realmente o nosso trabalho é um trabalho muito importante. E ela falou, desde que eu fiquei sabendo que você ia ficar aqui, eu comecei a orar a Deus. Porque eu queria que o senhor saísse daqui com uma oferta para a obra missionária. E ela tirou de dentro da roupa dela um dinheiro. E ele falou, e Deus preparou essa oferta aqui para o irmão levar para a obra missionária. E ela me passou nas minhas mãos uma nota de R$2. Só que ela passou aquele dinheiro nas minhas mãos como se ela estivesse resolvendo o problema de missões do mundo inteiro. Com alegria, com satisfação, com um desejo de que ela queria participar de alguma forma do reino de Deus. Foi uma das experiências mais profundas que eu tive na minha vida. Eu quero desafiar você a sair daqui agora, a ir para a tua casa, a ver tudo aquilo que Deus tem feito,